muito impressionante. Uma, teve uma senhora no Canadá que engravidou, teve o filho no porão, não queria o filho, estrangulou o bebê. Né? E foi absolvida, porque disse que ela estava muito traumatizada pelo parto. Né? Então quer dizer o seguinte, que de acordo com a jurisprudência canadense, só é crime você matar um bebê se você o faz depois de passar o suposto trauma de parto. Então, primeiro, toma-se como premissa que todas as mulheres que tiveram crianças estão traumatizadas. Então já a ideia de que você ter crianças não é normal, ter gravidez é uma doença, e ter criança é uma doença pior ainda. É uma experiência horrível pela qual ninguém deve passar. Tá certo? Então, se você passou por isto, nós não temos o direito de impedir que você mate o seu bebê. Então, o infanticídio está praticamente oficializado no Canadá. Eu disse que isso ia acontecer. A partir do momento que você aceita o aborto, então você aceita o aborto aos 3 meses, por que não aos 4, aos 5, aos 9? Chegou aos 9, já tem, né, aquele aborto de. Como é que se diz? Esqueci o nome técnico agora. Do parto. Sei lá, esqueci. Né? Você aborta o neguinho 2 minutos antes dele nascer. Tá certo? Agora, se pode ser 2 minutos antes de nascer, por que não 2 minutos depois? Ou 20 minutos depois? Ou 3 meses depois? Então, vamos dizer, a universalização do aborto legalizado terá suas consequências. Né? E essas consequências, presta atenção, eu estou escrevendo lá uma série de artigos que mostra como é que isso funciona. Né? Por exemplo, nos anos 50 e 60, o pessoal dizia que tinha muitas garotas grávidas, menores de idade nas escolas, dizendo, precisamos acabar com isso. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos dar educação sexual para elas nas escolas, para esclarecê-las de modo que não tenha tanta gravidez indesejada. Né? Bom, daí começaram a ensinar, dar educação sexual e, evidentemente, o pessoal falava de sexo o tempo todo dentro da escola, então houve uma proliferação, tá certo, de erotismo, e o número de casos de gravidez em garotas menores de idade multiplicou por vários milhares. Quer dizer, aquilo que se alegava que era para resolver um problema, piorou o problema. Daí chegam os conservadores e dizem, tá vendo? O plano fracassou. Eu digo, mas fracassou uma pinóia, seu besta. Você não sabe como é que funciona esse negócio. Estuda marxismo antes de você criticá-lo, meu Deus do céu. No marxismo tem um negócio chamado salto qualitativo. A expressão é de Mao Tse Tung, mas isso já estava nas doutrinas, estava implícito na doutrina de Marx. Salto qualitativo significa o seguinte: se você acumula muitas quantidades de um certo fator, chega a um certo ponto em que a mera acumulação quantitativa se torna mudança de qualidade. Mao Tse Tung acreditava que isso se aplica à natureza inteira, não se aplica, mas na sociedade humana funciona. Então, quer dizer que se você espalha a questão da educação sexual, fala de sexo, fala de sexo, fala de sexo, bom, daqui a pouco isso tem um salto qualitativo. Já não é mais só questão de falar, o pessoal está praticando. E dentro das escolas. Então, todo intelectual marxista com alguma formação sabe disso. E esses planos são feitos todos com base nisto. Então, você tem uma finalidade alegada, tá certo? Que é para conquistar o apoio do público, e tem uma finalidade real, genuína, baseada no salto qualitativo, que nunca é declarada, mas que é o que vai acontecer e que os planejadores sabem que é o que vai acontecer. Então, por exemplo, agora tem o negócio da PL 122. É para diminuir os casos de discriminação e violência anti-gay. Fala, bom, mas os casos de violência anti-gay são tão mínimos num país que tem 50 mil homicídios por ano que nem se deveria cogitar de uma lei para resolver isso aí. Mas, você acha realmente que você proibir pastores e padres de falarem que o homossexualismo é pecado vai diminuir a violência anti-gay? Não. O que você vai ver, você vai ter um acúmulo de casos conflitivos. Por exemplo, a lei proíbe impedir a expressão homoafetiva em qualquer lugar público ou privado com acesso público, que inclui igrejas. Então, ora,
Você sabe que não se pode nem usar mais a palavra homossexual, é homoafetivo. Então o que é homoafetivo? Tudo que dois homossexuais fazem na cama é homoafetivo, é sexo mais. Então tá lá na igreja um sujeito mexendo na piroca do vizinho, né? E veio o padre, ou o pastor, ou o rabino, e manda parar. Então bloqueou a expressão homoafetiva. Então é crime. Acontece o seguinte, acontece que existe outra lei, que é a lei do ultraje a culto, tá certo? Que proíbe você atrapalhar um culto. Dá 2 anos de cana, um culto religioso. Então o culto religioso é protegido pela lei, mas a conduta homoafetiva também o será. E isto é calculado para produzir o choque das duas coisas, até que toda a proteção oficial ao culto tenha que ser retirada, porque você tem duas leis contraditórias, uma delas vai vencer. Então, que benefícios vai resultar para os gays? Só vai resultar em benefício para aqueles que tiverem a fantasia sexual de transar dentro de uma igreja, que não acredito que seja a maioria. Está vendo? A totalidade dos gays tem lá um milionésimo deles. Transar não basta, eu tenho que transar na igreja. Que nem tem gente que tem que transar no avião, tem que transar num barco, né? Transar embaixo d'água. São fantasias. Então, que tanto pessoas hétero quanto homo têm. Então, uma quantidade infinitesimal pode ficar muito satisfeito. Oba, agora eu posso transar na igreja. Os outros não vai trazer benefício algum, mas vai trazer certamente um malefício para todas as igrejas de todas as religiões, que estarão permanentemente sob esta ameaça de que entra lá, por exemplo, um traveco, né? E vai lá e entra na fila da comunhão. Você vai ter que dar a comunhão para o desgraçado, ainda que sabendo que ele está gozando da sua cara. Né? Quer dizer que quando se começou a discutir isso, eu disse que isso ia acontecer. O pessoal vai lá vestido de mulher e vai querer receber a comunhão, os caras vão ter que dar. Aí todo mundo, não, você é exagerado, mas se alguém vai fazer uma coisa dessa, mas é feio, a coisa existe para que isso seja feito, meu Deus do céu. Então, quando essas mudanças produzem resultados desastrosos, né, o pessoal conservador não entende nem que a coisa foi calculada para produzir resultado desastroso, para produzir crise, como por exemplo a estratégia Claude Piven, né? Dizer, bom, nós vamos aqui inscrever todo mundo na Previdência Social, a Previdência Social só está atendendo 5% das pessoas que teoricamente teriam direito, nós vamos inscrever os outros 95%, para quê? Popularmente se dizia, se alegava, não, é para dar mais assistência aos pobrezinhos. Mas no círculo interno, entre os intelectuais, não é uma coisa secreta, mas eles discutem num alto nível intelectual, o pessoal o povão não participa, no círculo dos planejadores e dos intelectuais, eles confessaram, não, este é um meio que nós temos para quebrar a Previdência e, portanto, quebrar os bancos. E na hora que quebrar, o que acontece? Os desamparados vão ficar mais desamparados ainda, isso vai provocar uma revolta enorme, e daí nós daremos o salto qualitativo. Então, a mera reivindicação previdenciária se transformará no clamor revolucionário do Occupy Wall Street. Tudo isso calculado com 50 anos de antecedência. Né? Então, mas o conservador, sempre raciocinando na base de que o outro não é revolucionário, de que o outro está apenas buscando algo igual ao que ele está querendo, só que por outros meios, não entende nada e fala, o plano fracassou. Fala, fracassou nada. Deu certíssimo, produziu exatamente o que era para produzir. Produziu a crise, quebrou a Previdência Social, quebrou os bancos e desencadeou um clamor revolucionário. Tudo isso calculado. Então, se vocês nem estudaram marxismo, como é que vocês vão entender o que os caras estão falando? Então, opa, e aqui tem uma pergunta enorme sobre o negócio do